Olá, torcida tricolor, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC. Aqui você fica por dentro das últimas informações que aconteceram aí nos bastidores do São Paulo. Então, para não perder nada, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vamos conferir as informações de hoje. E depois de começar o Campeonato Brasileiro com uma derrota, o Arnaldo Ribeiro tem informações sobre Thiago Carpini no São Paulo. O comentarista Arnaldo afirmou no posse de bola que o Thiago Carpini perdeu o crédito que estava com a derrota por 2-1 para o Fortaleza e não será mais técnico do São Paulo. Segundo o Arnaldo, nos bastidores, a diretoria tricolor já busca um novo treinador e a última partida do Thiago Carpini no comando do São Paulo deve ser nessa quarta-feira contra o Flamengo. Arnaldo disse o seguinte: o estádio, que estava meio dividido, se uniu contra o Carpini. Não é que a torcida vaiou o Carpini, a torcida xingou. E nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador. E as torcidas organizadas, que estavam meio reticentes, apoiando o time até o final. Depois do jogo, foram às redes sociais pedir a saída do treinador. O Arnaldo continuou dizendo o seguinte: o Carpini vai ser substituído, mesmo se ganhar do Flamengo. O São Paulo viveu uma situação no ano passado em que o time venceu o Puerto Cabello por 2-0, mas ele já estava demitido e continuou demitido. Nesse caso, ele está falando do Rogério Ceni. Arnaldo ainda disse mais: o Carpini é um empregado desempregado. O São Paulo já está procurando novos técnicos. Acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos, costuma anunciar a troca de treinador quando ela já tem engatilhado o técnico seguinte. É mais ou menos isso que está acontecendo. A gota d'água com o Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza, que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico. O Carpini tem muita dificuldade em mexer, em trocar. A dificuldade dele é em manter o time durante o jogo. Então, gente, todo mundo sabe, né? O Arnaldo Ribeiro é São Paulino, tem muito contato dentro do São Paulo e ele diz então que o crédito do Carpini com a diretoria acabou. A conversa da diretoria com o Carpini já não teve mais a mesma pegada das partidas anteriores. Então tudo se encaminha para a saída do Carpini. Ele realmente não deve passar dessa semana aí no cargo. E o que a gente sabe sobre um novo técnico para o São Paulo? As informações é de que o São Paulo, no primeiro momento, pensa em um técnico estrangeiro. O São Paulo tem uma lista com alguns nomes de estrangeiro. Se esses nomes não derem certo, o São Paulo passa para técnicos brasileiros e o Felipão é um dos técnicos que pode ser procurado pelo São Paulo caso esses estrangeiros não deem certo. No momento, o técnico que vem sendo bem avaliado pela diretoria é o Luiz Zubeldia, que também agrada boa parte da torcida do São Paulo. Ele já havia sido considerado em um outro momento, antes da diretoria contratar o Thiago Carpini. O Zubeldia foi campeão da Copa Sul-Americana com a LDU no ano passado. Além da LDU, ele já comandou equipes na Argentina como o Racing e o Lanús. O treinador tem fama de ser bem rígido com os atletas, perfil exatamente o contrário do atual comandante do São Paulo. Outros nomes que interessam e estão sendo debatidos dentro do São Paulo é o do português Pedro Martins, mas a negociação é bem difícil. Ele é um nome que agrada, mas o tricolor vê pequenas chances, mesmo ele tendo contrato até junho. O vínculo dele com o Algarrafa se encerra no 6º mês desse ano, então o São Paulo não tem como esperar pelo Pedro Martins até o meio do ano, por isso é uma negociação difícil. Quem também é cotado para substituir o Carpini é o Luiz Castro, que foi muito bem no Botafogo no ano passado. No entanto, o São Paulo teria também que esperar até o meio do ano. Então, são dois técnicos que o São Paulo gostaria de ter no tricolor, porém, são dois técnicos com contrato aí até o meio do ano e o São Paulo não tem como esperar, por isso o nome do Zubeldia ganha bastante força. Outro que interessa ao São Paulo é o Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro, também está sendo observado pelo tricolor.
O São Paulo chegou a conversar com o Pesolano antes de contratar o Carpini, porém na época ele acabou não sendo liberado pelo Ronaldo, que é dono do Valladolid. Então Carpini está com os dias contados dentro do São Paulo. E aí, galera, desses nomes aí que eu falei para vocês, qual você acha que se encaixa melhor com esse elenco que o São Paulo tem hoje? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês para um novo técnico do São Paulo. Vamos falar do Rames. O Rames Rodrigues sentiu um incômodo muscular no treino que aconteceu na manhã dessa segunda-feira e pode se tornar mais um desfalque para a partida contra o Flamengo. O jogador passa por exames de imagem ainda hoje para detectar se tem ou não uma lesão. O Rames estava normalmente participando do treino quando sentiu um incômodo e virou dúvida para a segunda rodada do Brasileirão. O Rames será titular se o incômodo dessa segunda-feira não passar de um susto, mas voltará a ser desfalque se tiver uma lesão muscular confirmada. Então o Rames começou no banco de reservas na partida contra o Fortaleza, porque ele já estava cotado para ser titular diante do Flamengo. Porém agora ele acabou sentindo uma dor durante o treino, vai passar por exames e caso seja confirmada a lesão, infelizmente é mais um desfalque para a partida contra o Flamengo. Se tiver tudo certo com o Rames, ele será titular. Quem esteve de volta no treino de hoje foi o Luiz Gustavo, que estava com uma lesão no tendão de Aquiles, o Ferreirinha, que tinha uma lesão no músculo adutor esquerdo, e também o Patrick, que teve uma lesão muscular. A participação do trio foi registrada por fotos divulgadas pelo São Paulo. No treino de hoje, os jogadores que atuaram por mais tempo na derrota contra o Fortaleza realizaram atividades mais leves, divididas entre academia e campo. O restante da equipe fez exercícios de mobilidade e força na parte interna do CT antes de ir ao gramado. A comissão técnica também comandou um treino de posse de bola, seguido de um jogo em espaço reduzido. Ainda houve, por fim, um trabalho de finalizações. O São Paulo volta a treinar na manhã de terça-feira para encerrar a preparação do confronto. Na tarde de terça, a delegação viaja ao Rio de Janeiro em voo fretado, porque o São Paulo então enfrenta o Flamengo às 21h30 no Morumbi na quarta-feira. E vamos falar do Wellington. O Wellington foi sacado da equipe pelo Carpini após a derrota para o Talleres na Argentina. Ele sequer saiu do banco de reserva nas últimas duas partidas, uma contra o Cobresal e outra contra o Fortaleza. Acostumado a jogar pela esquerda da linha de 4 defensiva, o jogador perdeu espaço após más atuações e deixou o time com a mudança de esquema do Carpini de 3-5-2, que hoje conta com o Michel Araújo jogando como um ala pela esquerda, apoiando muito o setor de criação. Muitos torcedores também acham que esse banco para o Wellington é por conta do seu contrato que vence em dezembro e até o momento nenhum acordo para a renovação foi assinado. O São Paulo já fez cerca de 4 propostas para o Wellington e nenhuma delas foi aceita pelo jogador e pelo seu staff. O Wellington tem interesse de outras equipes brasileiras. O jogador vem tendo uma queda de desempenho em 2024, sem gols e nem assistências. Na última coletiva, o Carpini foi questionado se esse fator do contrato do Wellington está contribuindo para a mudança dele de status, né? Hoje ele já não é mais titular absoluto e o Carpini negou isso, porém, como ele disse, né? A questão de contrato não faz parte do técnico, não é o técnico que resolve, é a diretoria. Por enquanto, um acerto entre o Wellington e o São Paulo parece bem distante. O tricolor já fez algumas propostas para ele, nenhuma agradou o lateral, e o relato é de que há grande diferença entre a expectativa do clube e a expectativa do atleta, que já poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir do meio do ano. Não tem nada oficial, nada confirmado, porém nos bastidores se falam que o Wellington teria aí apalavrado uma assinatura de pré-contrato com o Internacional. Como eu disse, isso não é oficial, não tem nada comprovado, mas é o assunto que rola aí nos bastidores do futebol. Galera, o nosso vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal.
Segue a gente lá no Instagram também, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.